Então aqui a gente vai mostrar como a gente procede com um recém-nascido, né? A gente aqui não estamos com um animal recém-nascido, mas o importante é a gente mostrar como é feito esse manejo para o produtor. Então o animal ao nascer, o primeiro cuidado que a gente tem é observar se ele mamou. Esse animal ele precisa mamar em até 6 horas do tempo que ele nasceu. Então, ele nasceu, em até 6 horas ele tem que mamar, que é mamar o colostro. E também é importante a gente, o animal nascer, nós observarmos para fazer alguns tratamentos, principalmente na questão do umbigo, né? Então a gente vai mostrar para vocês como é feito. Aqui a gente está utilizando o iodo, é um iodo natural, onde a gente utiliza esse iodo para curar o umbigo. Então a gente enche uma tampinha, né, com o iodo e a gente chega no umbigo e fecha o umbigo, que é cortado apenas no tamanho de 2 dedos, né? E a gente coloca essa tampinha do jeito que eu coloquei aqui, ó, fechando, colando na barriga do cabritinho, para que através do umbigo sugue esse iodo e aí seque esse material, para que esse animal não venha ter nenhum problema, nem com a mosca, né, para a questão de larvas, nem também a questão de algumas doenças, como tétano e algumas infecções que é provocada através do umbigo. Já com o umbigo, quando o cabrito nasce, ele nasce com essa parte do umbigo aberta. Então é exatamente isso que a gente fez aqui, é para a gente secar esse umbigo e fechar essa porta de entrada de doença, e com isso a gente ter um animal saudável. É importante também nos recém-nascidos a gente estar identificando, marcando esse animal, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, para lá na frente, na hora da reprodução, a gente saber com quem aquele animal vai ser acasalado. Isso também é importante. Na questão, também continuando falando de sanidade, né, desses animais, é importante a gente lembrar que esses animais, a partir do 30º dia, ele já pode ser vermifugado. Aqui nós utilizamos alguns vermífagos naturais, como semente de mamão, semente de abóbora, melão São Caetano. Então, plantas existentes na própria propriedade, e a gente faz esses medicamentos e vão utilizando para a gente poder estar fazendo com que esses animais tenham uma vida mais saudável. É importante também lembrar, né, que a partir do 10º dia de nascido, como nós criamos esses animais separados das mães, então a gente continua amamentando ele, né, de manhã e à tarde nas mães, mas a partir do 10º dia a gente já oferece para eles um pouco de suplemento. Fubá de milho, misturado com algumas plantas da caatinga, como o pau de rato, como a lã de seda, o mata-pasto. Então nós fazemos essa mistura e oferecemos a esses cabritinhos já a partir do 10º dia, para que eles vá lambendo esse material e desenvolvendo o seu rumen. Também colocamos um pouco de matéria seca, ou seja, capim, ou seja, algumas plantas da caatinga, exatamente para ajudar no desenvolvimento do rumen desse animal. E aí, a partir do 2º mês de vida, né, ou seja, 60 dias, esse animal, quando ele for apartado, não receber mais leite, ele já está apto a receber tanto a ração concentrada, como também o material seco, ou seja, o capim. Então isso é importante fazer todo esse manejo. Também devemos ter o cuidado de colocar esse cabritinho num ambiente onde ele não vá contrair nenhuma doença. Ou seja, um animal onde proteja ele de algumas doenças, principalmente a hemeriose. Então aqui nós temos um curral suspenso, ele é mais ou menos 1 metro de altura, e esses cabritinhos eles ficam lá até 60 dias nesse ambiente. Então, ficando nesse ambiente até 60 dias, evitam que eles contraiam algumas doenças. Então, isso é importante. É importante também esses cabritos, eles ficarem
lá separado das mães, exatamente pela quantidade de leite que as mães produzem, para que eles não recebam leite a mais do que o necessário e com isso ele adoeça e tenha problema de diarreia. Então a gente também faz esse controle da mama exatamente por isso, para a gente não ter essa dificuldade com os animais de receber muito leite e com isso os animais ter essas doenças, ter a diarreia, que é um dos maiores problemas de perda de animais pelos produtores, que é exatamente a diarreia, ou provocada pela hemeriose ou provocada por excesso de alimento. Então isso é importante também dentro do manejo sanitário. Como aqui vocês estão percebendo, o fundo do curral, o piso, vocês estão vendo um pouco branco. Isso aqui nós utilizamos a cinza para a gente combater algumas doenças, alguns problemas que venham ocorrer dentro do nosso plantel. Por exemplo, as vermes, por exemplo, as bactérias, os fungos existentes no solo, a gente diminui muito utilizando a cinza, pois a cinza ela tem um poder de dessecar, então dissecar todo esse material rápido, e com isso eles não se desenvolverem, não se proliferarem e contaminar os animais. Além de manter o piso seco, né, para que a gente possa, para que os animais não venham a ter problema de casco, não venham a ter alguns problemas, algumas micoses que ocorrem exatamente em ambientes úmidos. Então os caprinos eles não devem ficar em ambiente úmido. Então nós fazemos, além da utilização da cinza, nós varremos esse espaço 3 vezes por semana e utilizamos vassoura de fogo durante 3 vezes por ano. Então a vassoura de fogo como vocês sabem, aquela lança-chamas, né, que a gente coloca no botijão, retira todos os animais de dentro do aprisco e passamos aquele maçarico em todo o espaço, queimando tudo que tem. Então, como a gente estava falando, né, da questão do manejo sanitário, é importante. Então, tanto é importante estar preocupado com as doenças, mas é importante mesmo a prevenção. Então, assim, uma das grandes fontes de água ou de doenças, os grandes portadores de doença de caprinos e ovinos, está exatamente na água, nos bebedouros. Então, assim, quando os animais bebem diretamente lá na fonte, então ali, próximo à fonte, eles estão fazendo as suas necessidades, está fazendo cocô ali na beira da água e com isso contaminando a água com verminoses. E aí, ao invés dele beber água, ele bebe água, mas ali já está sendo contaminado através das vermes que estão ali próximo à aguada. Então aqui, nesse sistema, nós colocamos os bebedouros, eles são os bebedouros automáticos, como vocês estão vendo, um balde. Então, com água, essa água, ela vem cá dessa caixa d'água, ó, dessa caixa d'água aqui, a gente tem uma caixa d'água, onde ela desce e, através de uma boia, alimenta os 8 bebedouros aqui dos caprinos. Então, assim, com isso a gente tem uma água limpa, com isso a gente tem uma água de qualidade para a produção de leite, porque essa água, ela vai refletir na produção de leite. Então, assim, ou de carne. Então, quanto mais água esse animal bebe, mais carne, mais leite ele produz. Quanto mais qualidade essa água tem, mais esse leite, mais essa carne tem qualidade. Então a gente costuma dizer o seguinte: qual a água que você dá ao seu animal? É uma água limpa? Muitas vezes o produtor diz que é. Aí eu pergunto para ele: você bebe essa água que você dá para o seu animal? Se você beber, é uma água limpa. Se você não beber, não é uma água limpa. Então assim, a gente oferece uma água a mais limpa possível. Então a água que vem dos barreiros ou das cisternas, aqui nós utilizamos cisternas, né? Colocamos na caixa d'água através do bombeamento e daqui ela é, por gravidade, distribuída nos coxos para os animais. Então isso faz parte do nosso manejo sanitário, onde a gente, através da água, a gente não transmite doença para os animais. Então assim, esses animais estando em um ambiente limpo, bebendo uma água limpa, ele com certeza ele não terá algumas doenças que possivelmente venham acontecer. Uma outra
coisa importante que a gente precisa estar atento na questão sanitária é a questão das verminoses. Aqui nós utilizamos o sistema FAMAS, que é um cartão que a gente observa o olhar do animal, o olho do animal, e fazemos uma avaliação. Dentro dessa avaliação, nós vamos vermifugar ou não esse animal. Com isso, a gente tem uma maior economia financeira dentro do projeto e também uma maior eficácia, pois nem todos os animais serão vermifugados. Com isso, a gente não temos problema com a questão da resistência do verme. Então, o sistema FAMAS, para nós, foi muito importante aqui o uso dentro da propriedade. Então, esse é também um dos manejos sanitários que nós temos dentro da propriedade. Nós também utilizamos das vacinas, não podemos abrir mão das vacinas. Aqui nós utilizamos a vacina contra crostidiose e que o recomendado, até mesmo pelos fabricantes, seria inicialmente uma vez por ano. Mas percebendo que os animais que eram vacinados apenas uma vez por ano, acabava que ainda ocorria algum caso de crostidiose dentro dos animais, passamos a adotar a utilização a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses nós vacinamos os animais contra crostidiose e com isso a gente tem eliminado essas doenças dentro do plantel. Se nós não temos animais doentes, se os nossos animais não morrem, isso gera mais renda para nós produtores. Então é importante o produtor também estar atento às vacinas para que ele não venha perder animais e com isso diminuir a sua renda dentro da sua propriedade. Então assim, o manejo sanitário ele é muito importante para a questão da criação. Eu quero dizer que o manejo reprodutivo é importante, como eu falei anteriormente, mas ele é apenas 33% de toda a cadeia. Mais 33% é o manejo sanitário do qual nós estamos falando. E os outros 33% será o manejo alimentar, que vamos falar posterior ao manejo sanitário. Então é importante a gente estar atento a isso. É bom ter genética, é bom ter alimento, mas é também muito bom ter cuidado com a questão sanitária dos animais. Dentro dos caprinos, temos ainda um outro cuidado que não devemos abrir mão, que é a questão de algumas doenças muito contagiosas. Por exemplo, a CAI é uma doença que a gente tem que ter muito cuidado. Como a gente vai fazer para a gente saber se o nosso rebanho tem CAI? Primeiro passo é contratando um profissional da área para coletar o sangue desses animais ou até mesmo solicitando de órgãos como a DAB para estar fazendo os exames desses animais de CAI e aí saber os animais que tem ou não tem e aí fazer a eliminação daqueles animais que tem e a partir daí só colocar animais dentro da propriedade, animais que foi feito exame de CAI. E aí a gente passa a eliminar essa doença de dentro da propriedade. Eu tenho já 20 anos na caprinocultura e até hoje não tive nenhum caso de CAI. Pois desde o início eu fiz os exames e venho sempre colocando animais testados, que foi feito o exame e deu negativo contra a CAI. E aí a gente está colocando dentro da propriedade. Então isso é importante também, a questão desses exames dentro do sistema sanitário do rebanho, para que a gente tenha a maior produtividade, o maior desempenho dos animais e com isso a maior lucratividade. Então assim, aqui nós utilizamos dentro da propriedade alguns medicamentos naturais, como eu mostrei para vocês no vídeo, né, fazendo o tratamento do umbigo. Ali nós utilizamos o antisséptico, ou seja, um iodo natural, onde nós utilizamos tanto para micose como para curar os umbigos dos animais. Mas nós utilizamos um larvicida natural, utilizando o Pereira. Nós utilizamos o antitóxico com o pinhão. Nós utilizamos um material para expulsar a placenta a partir da quinaquina. Então são vários elementos extraídos da própria propriedade, da própria natureza, para a gente estar utilizando
a favor nosso na questão da sanidade dos animais. Por isso, nós valorizamos tanto a natureza, pois é dela que nós tiramos muito ou praticamente tudo do que nós fornecemos para os nossos animais e ter animais com maior qualidade. Só reforçando aqui a questão da verminose, né, que é um dos maiores problemas da caprino-ovinocultura no Brasil, é essa questão da verminose. Então, lembrando assim, que nós devemos ter realmente muito cuidado quanto a esse problema. Primeiro que nós devemos, como falei, né, do FAMACHA, do uso do FAMACHA, é importante que a gente não vá usar nos animais todos. Então, a questão da resistência desse verme. Então, assim, se você utilizar vermífugo natural, sempre que você perceber que os animais estão com necessidade de receber um vermífugo, você está oferecendo, seja ele na alimentação, seja ele no sal mineral. Mas se você for utilizar vermífugo químico, é importante observar que você deve trocar o princípio ativo desse vermífugo a cada ano. Então, se você, em um ano, você usou ivermectina, no próximo ano você não vai poder usar novamente ivermectina. Você vai já utilizar a ivermectina já no próximo ano. Então, é importante você estar trocando o princípio ativo desses vermífugos para a questão da resistência. Nós também vamos mostrar um pouquinho da questão da vacinação, que às vezes o pessoal não sabe mais ou menos os locais que é recomendado para a utilização dessa vacina. Então, eu vou pegar um animal para mostrar para vocês exatamente o local onde deve ser aplicado as vacinas, para que a gente não venha ter maquiagem em um problema existente nas propriedades em geral, que é a questão do mal do caroço. O mal do caroço é um dos grandes problemas também existentes. Então, assim, é preciso ter um cuidado que quando ocorrendo essa questão do mal do caroço ou a linfadenite, é preciso você cuidar desse caroço, tratar desse caroço e principalmente descartar esses animais. Então isso é importante, para que se você, ao ter um caroço no animal seu, se você não tratar ele, ou seja, cortar ele, tirar todo o material, incinerar ou enterrar esse material, você deixar ele espalhar no seu ambiente, isso você vai contaminar todo o ambiente e contaminar todos os seus animais. Então esse mal do caroço também é um mal que precisa ser combatido dentro da propriedade, selecionando animais que não tenha apresentado essa doença. Então é importante isso aí, a seleção dos animais é importante. Então, assim, como eu falei, o mal do caroço é uma coisa. Então existem alguns locais que os caroços aparecem no animal, mas tem outros locais que não. Mas a vacina às vezes deixa algum caroço, alguma coisa. Então é importante você escolher o local da vacina para você não maquiar um animal. Por exemplo, você descartar um animal que apresentou um caroço, mas na verdade foi o caroço da vacina e não o caroço da linfadenite. Então eu vou mostrar para vocês agora o local exato onde devemos estar fazendo essa aplicação da vacina. Essa área aqui são a área onde são apresentados caroço de linfadenite. São essa área aqui do úbere, essa área aqui, ó, principalmente da ponta aqui da pá para cima é apresentado. Aqui na frente se apresenta caroço e também aqui próximo à orelha. Aqui também são locais que apresentam caroço. Mas não existe linfadenite nesse local que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Não existe linfadenite aqui. Por isso nós fazemos a aplicação da vacina exatamente nesse local aqui, nessa parte da pele aqui, ó, embaixo da mão, nós fazemos a aplicação da linfadenite, pois aqui não existe linfadenite. Então, se apresentar um caroço aqui, esse caroço é da vacina, ele não pode ser de linfadenite. Mas se eu faço a aplicação da vacina nesse local aqui e apresenta um caroço, ele pode ser linfadenite. Então, se eu faço em qualquer outra área dessas aqui, ou aqui como costumam as pessoas fazerem, também pode apresentar o caroço e aí ser maquiado com linfadenite. Por isso nós utilizamos nessa parte aqui, ó, essa partezinha do couro, a gente utiliza dessa forma aqui, a gente faz a vacinação e com isso a gente não corre esse risco.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.